Vamos iniciar o último análise Fala Comigo, Eduardo, para fechar o dia de notícias sobre o Flamengo. Vamos ver as principais notícias nos principais sites esportivos do Brasil. Vou começar pelo GE. Flamengo negocia empréstimo com opção de compra de Marcos Antônio da Lazio. O jogador eu não conheço, mas tem 24 anos, já passou pelo alguns times da Europa. Parece que tem experiência, então vem para o Flamengo já com uma certa experiência, apesar da idade ter 24 anos, a mesma idade que veio o Pedro, Gabigol, mais ou menos na mesma idade, e eles estão rendendo no Flamengo. Mas é o seguinte, o Tite necessita ainda aprovar a contratação. Então, será que ele vai abrir mão do Lohan, do Vitor Hugo, do Matheus Gonçalves para contratar esse Marco Antônio? Essa é a grande pergunta que fica. Tem também ele vem para o empréstimo, só que a questão que está pegando que se ele jogar 50% dos jogos pelo Flamengo, o Flamengo tem que ser obrigado a contratar ele. E o Flamengo não está querendo isso. O Flamengo quer ficar com ele para o empréstimo, vai até pagar para ficar com o empréstimo. Se caso o Flamengo interessar na compra dele, aí sim o Flamengo esse dinheiro pago agora pelo empréstimo, a bateria na compra. Mas eu creio que não vai interessar o Flamengo, tem o Lohan, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves, que eu falei, que pode fazer aquela função, e além do retorno do Arrascaeta. Será que ele vai colocar um quarto cara? Claro que necessita de um cara experiente, mais experiência do que esses garotos. Mas porém, o Flamengo queima os garotos se contratar ele. Então fica uma dúvida bem grande se fala realmente contratar ele. Se o Flamengo está no mercado, está buscando, já está negociando, algum interesse, algum aval já teve do Tite para olhar um jogador para substituir o Arrascaeta. Então vamos esperar para o fim dessa novela para chegar ao vinho ou não. Já estão falando desse cara já faz um mês e meio. Outra notícia do GE. Pedro, atacante do Flamengo, é do site Flamengo RJ, essa notícia. Pedro, atacante do Flamengo, lidera a artilharia do Brasileirão. Pedro é artilheiro, o atacante do Vitória que joga hoje pode igualar ele e passar. E o Evaildo do Bahia, atacante do Bahia também, também está na disputa com o Pedro. É engraçado que os dois jogadores da Bahia, atacantes, estão disputando a artilharia do Campeonato Brasileiro. Pedro está sendo a referência. O Flamengo está criando muita pouca oportunidade para o Pedro. E se você perceber nesse jogo de Juventude, quando o Pedro teve que sair e brigar pela bola, teve o passe que ele teve para Luiz Araújo, que ele mesmo criou, ele teve que rodar em cima do zagueiro do Juventude, dando o chapéu. Poderia esse Fominha ter finalizado primeiro, mas deu o passe para o Luiz Araújo, que acertou o cara. Então o Pedro não está recebendo muita bola, os laterais não estão buscando ele nos cruzamentos, os pontas estão querendo ajudar mais ao gol do que tentar o cruzamento. Nesse último jogo o Luiz Araújo cruzou e o Pedro veio de peito. O Cebolinha também contra o Vasco, também foi na linha de fundo, cruzou e ele fez um gol de peito. Só são 6 gols de peito de Pedro. Gol de peito de Pedro. Porque ele está sempre bem posicionado, sempre buscando a bola, mas são poucas as jogadas que busca são trabalhar na linha de fundo para buscar Pedro, para dar o remate, o chute final. Ele tem muita habilidade de ver aquele gol do Corinthians, que ele tem um drible após receber o passe do Lohan, driblou o cara e deu um chutinho na saída do goleiro. Então qualidade, Pedro tem muito, tanto na bola no chão como na bola aérea, vem mostrando isso. Eu creio que o Flamengo precisa mais trabalhar jogadas de linha de fundo para Pedro finalizar. O Flamengo, os atacantes estão querendo muito cortar para dentro, chutar. Os laterais estão querendo também ir por dentro também,
quem você jogou, e eu creio que a jogada tem que ser mais trabalhada para que Pedro possa melhor finalizar. E ele sabe também fazer muito bem o pivô. O Lohan está aproveitando muito isso, está buscando ele para fazer 1-2. Os outros jogadores também eu acho que tem que começar a buscar os pontas, o Pedro para conseguir uma tabela para entrar na área. Então eu creio que o time tem que buscar mais Pedro e tem buscado muito pouco o Pedro. O Pedro está mesmo assim sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro. O ano dele é fantástico, o futebol dele vem crescendo, é um jogador que Tite gosta de trabalhar, já chamou para a Copa do Mundo e logo o Flamengo vai perder para a seleção brasileira. Acho que o Dorival também deixou passar para essa Copa América para não criar muita confusão com o Flamengo. Você tinha perdido 5 jogadores, mas eu creio nessa próxima convocação com data FIFA, que o Campeonato Brasileiro vai parar, o Flamengo perca esses jogadores, tanto o Pedro como o Fabrício Bruno. O Ayrton Lucas eu creio que não vai perder mais, não vai ser convocado mais. O nível dele é um pouquinho baixo para a seleção brasileira, na minha opinião, minha análise. Mais uma do Flamengo RJ. Tite compartilha estratégia para gerenciar Gabigol no banco de reserva. O Gabigol que eu falei mais cedo na análise da manhã, do pós-jogo, que Gabigol pode, se ele quiser, circular, tentar a função que o Lohan faz ali, que o Arrascaeta faz, que é a movimentação como meia, e esquecer um pouquinho como 9, eu creio que ele se adapta melhor com Pedro, consegue fazer mais coisa, tem qualidade no passe, é questão de acostumar. Por isso que eu acho que esse Marco Antônio que o Flamengo está falando não vem, que o Gabigol pode fazer essa função. É questão de ser educado, que ele mesmo buscar assistir ficha. Opa, o Pedro tá jogando bem, artilheiro do Campeonato Brasileiro, é o ano dele, quero me adaptar. E nesse esquema do Tite, no 4-4-2 que ele faz, o meio atacante não precisa tanto recuar para marcar, só ter técnica para dar um passe preciso ou um pouquinho de velocidade, uma movimentação como o Gabigol gosta em X, que ele entra pelas costas do zagueiro já chutando. Eu creio que o Gabigol tem toda a qualidade para fazer essa dupla com o Pedro. Também tem que melhorar e evoluir nesse jeito diferente de jogar, não como 9, mas como um pouquinho mais como meio atacante que aproxima do Pedro e entra na área para finalizar. Eu já faz um tempinho que eu venho falando isso, já vem no meu pensamento desde depois que o Dorival usou os dois juntos, eu venho pensando que o Gabigol estava fazendo essa função sim. Vamos mais um, agora tá Netfra, sem espaço, com Tite. Flamengo tem desvalorização maior de Matheus Gonçalves. É isso aí, Matheus Gonçalves deve sair. Se trazer o Marcos Antônio, alguém teve que sair ali. Tem muita gente no meio, tem Vitor Hugo, tem Lohan e o Matheus Gonçalves disputando uma vaga para ser substituto do Arrascaeta. Quem não está ganhando chance é o Matheus Gonçalves, mas eu creio que não vai sair não, porque também quer utilizar ele, tanto o Lohan, também acho que o Vitor Hugo, né, no Mundial Sub-20. O Felipe Luiz chegou e está avaliando o elenco e com certeza vai querer contar com esses atletas ao qual que ele jogou junto. E a última para finalizar, coluna Fla, Palmeiras recebe aval de Abel Ferreira para contratar Gabigol do Flamengo. Eu creio que Gabigol não vai sair não. Com esse papo aí, hoje o cantor Naldo falou que tá conversando com o Neymar para o Neymar vir, e a grande razão de Neymar vir é por causa de Gabigol. Os dois têm amizade há um tempão. O Gabigol já namorou a irmã dele,
Então eu creio que Gabigol não quer sair do Flamengo, ele é um ídolo. É a mesma coisa para Fabrício Bruno, que não quis ir lá para a Inglaterra, que ele conseguiu seu espaço ali como líder do Flamengo, como ídolo do Flamengo. Então creio que só sai se ele quiser, e eu acho muito difícil ele se convencer por dinheiro, senão já teria para a Europa há muito tempo, quando ele, 2019, quando ele arrebentou, choveu proposta e ele acabou ficando. Então, pelo menos vai aguardar o processo dele, que com certeza ele já vai conseguir ser absolvido e não vai ter problema nenhum para renovar com o Flamengo. Eu encerro agora a análise comigo, Eduardo. Amanhã eu retorno com um de manhã, analisando as principais notícias do Flamengo, dos principais sites de notícias do Brasil. Até amanhã, se Deus quiser.